E agora nós vamos conversar com o psicólogo Alexandre Bess, justamente sobre este caso que também mexeu com o país. Doutor, bom dia para o senhor, agora em rede nacional, né? Já esteve participando com a gente na primeira edição do Notícias. Neste caso do Cadu, que sofre com esquizofrenia, não é? Considerá-lo inofensivo é uma atitude precipitada? Ontem nós mostramos um outro caso de um rapaz também que é esquizofrênico e que matou uma vizinha, que ele nem sequer tinha contato. A esquizofrenia, ela tem cura? Bom dia novamente, César. Obrigado, né, pela responsabilidade. A esquizofrenia é um transtorno mental sério, de origem psiquiátrica, é um distúrbio psiquiátrico. Não vamos falar em cura, vamos falar em controle, dependendo do que a gente tem que analisar. Curso, intensidade e duração. É um tipo de psicose, é um tipo de psicopatia, um pouco diferente da psicopatia em si, né? Muda alguns sintomas, mas é mais fácil a gente falar em controle se ela for uma esquizofrenia leve, dá para ser controlada. Cura necessariamente, quando a gente fala em distúrbio psiquiátrico, não existe. Existe um controle que tem que ser muito bem avaliado para ver se essa pessoa pode ir para a sociedade ou não. Porque a esquizofrenia é um distúrbio perene, ou seja, constante na vida do indivíduo e crônico. Mas é difícil essa análise, quer dizer, saber se a pessoa pode ficar detida, presa ou internada? Você tem que fazer vários exames psiquiátricos, testes psicológicos, testes psiquiátricos, às vezes também alguma ressonância cerebral para ver como é que está esse cérebro. O procedimento padrão é mais ou menos esse. Ok. Olha, eu peço que o senhor permaneça aqui com a gente, porque um outro caso que ganhou comoção nacional foi, sem dúvida, a morte do menino Bernardo Boldrini, no Rio Grande do Sul. Os principais suspeitos pelo assassinato são o pai, a madrasta e uma amiga do casal. Vídeos recentes divulgados pela polícia mostram as agressões sofridas pela criança. As imagens são realmente impressionantes. Um caso como esse envolve, sem dúvida, uma dose de crueldade assustadora, mas, além disso, uma frieza de todos os envolvidos no crime. Doutor Alexandre, algo pode explicar o comportamento da madrasta e principalmente do pai, não é? Porque o que eu senti ali, eu sou leigo, evidentemente, mas eu tenho um filho exatamente da mesma idade, e o que eu percebi é que existia uma pressão psicológica em cima do garoto, não é? Uma agressão psicológica, realmente ele vivia uma tortura dentro daquela casa. Bom, César, veja, você como pai, eu também, a gente sabe o que isso significa. A palavra correta para falar o que você acabou de dizer, para classificar, estupro psicológico, tá? Essa criança foi vítima de um estupro psicológico, não um estupro sexual, mas um estupro psicológico, onde demanda o quê? Uma violência exacerbada nessa criança, onde ela não tinha a mínima condição de dialogar com isso. E principalmente quando o vídeo realmente é chocante, até me arrepia. Veja, eu estou acostumado a escutar barbaridades. Então, o que acontece? Quando aquela criança, quando falam para ele, né, para a criança que a mãe não presta, alguma coisa assim, o que eles estão fazendo? Eles estão tirando o chão da criança, incitando a criança a ser violenta. Eu posso te garantir, veja, César, em momento algum essa criança é violenta, foi violenta ou tinha algum tipo de agressividade. O que ela estava fazendo lá, apenas tentando se defender ou mostrando para o pai, pai, me ajuda, eu não sou tão fraco assim, ou pai, veja, eu tenho sentimento, sabe? Então, assim, é muito revoltante. O que me passa aqui pela cabeça, veja, a gente falou um pouco de esquizofrenia agora vamos falar um pouco de psicopatia. É um pouco diferente, eu não vou entrar na terminologia técnica, porque a gente não tem tempo, e o foco não é esse. Mas eu acredito que esse pai tenha uma tendência psicótica ou psicopata, sim, junto com a madrasta, porque existe uma terminologia em psiquiatra chamada folie à deux. Eu não falo francês, mas em francês significa loucura a dois. Ele pode ter sido induzido também por essa nova mulher dele, né, a cometer esse ato, ou ainda ele tem uma raiva muito grande da ex-mulher e por ter essa raiva muito grande da ex-mulher, exatamente, projeta no filho essa raiva querendo destruir o filho, onde na cabeça dele ele estava querendo destruir a mulher que já morreu. Então, veja, agora o sofrimento que essa criança estava tendo lá, César, é absurdo. Então, a manifestação dela no vídeo, em nenhum momento algum ele está sendo agressivo, ele está sendo defensivo, que é outra postura. Então, assim, que Deus o tenha, essa criança. Eu lamento muito esse caso, não lamento mais ainda de não ter sido nos Estados Unidos, porque a pena seria muito dura, uma pena capital, uma prisão perpétua. Porque o que inibe, César, a sociedade é o medo. E as leis brasileiras são fracas. Sim. Se você não consegue controlar o medo através da punição, você tem realmente essa acumulação de violência exacerbada, né?
É uma pena que essa criança sofreu muito, que Deus a tenha. Agora, você disse que ele estava tentando dizer para o pai, assim, eu estou tentando me defender, eu estou tentando... Agora, ele não tem nem vocabulário, nem experiência Jamais. e nem capacidade para transmitir isso de uma forma adulta. Ele estava fazendo isso de uma forma infantil, pela idade que ele tinha, não é? E ele nem tinha noção do que estava Sim. acontecendo ali. Então, veja, o que acontece? Qual que é o nosso chão? Pai e mãe. Se você não tem uma estrutura muito formada ali, você vai realmente crescer uma criança vai crescer com muitos problemas, muitos transtornos mentais. Eu lamento muito, porque é muito revoltante mesmo. Eu espero que esse pai e essa mãe possam pegar a punição máxima, que é o mínimo que a gente possa querer, para que outros casos não se repitam. Tomara, né? tomara. Doutor, Sérgio, eu que agradeço, parabéns pela audiência e pelo sucesso. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a sua participação.